Olá, gente, sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Mais um vídeo do nosso quadro Enem com Laura Nog, quadro esse que a gente vai ficar daqui até o Enem bem juntinho, eu e você, você e eu, com bastante conteúdo, bastante estratégia para você chegar na hora da prova e ó, arrasar e garantir a sua aprovação. No vídeo de hoje vamos falar sobre desenvolvimento. E, gente, quando o assunto é redação, antes de mais nada, eu queria dar parabéns a um inscrito super especial aqui do canal, que é o Gabriel. Gabriel mandou mensagem lá no Instagram falando que ele tá sempre presente aqui no YouTube, lá no Instagram também. Ele me mandou DM lá falando que ele usou as estratégias do canal, acompanhou todos os vídeos, aplicou as estratégias e saiu da nota 540 para 920. Então, parabéns, Gabriel. Eu fico muito feliz, eu fico muito orgulhosa com todos vocês que mandam mensagem aqui, lá no Insta. Sério, fico muito feliz, vocês deixam meu coração quentinho. E é isso aí, gente, junto a gente faz dar certo. Com estratégia, a gente faz dar certo. Então, meus parabéns pela sua evolução, Gabriel. E vamos todo mundo rumo ao 1000. Rumo ao 1000. Vamos lá. Então vamos falar sobre desenvolvimento. Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre estratégias para o seu desenvolvimento, como você vai encaixar certinho a sua citação para ficar coerente, para ficar, a gente vai falar sobre coesão e a gente vai falar também isso com exemplos, mostrando como eu faço, tá bom? Vamos lá. Gente, é bom lembrar que aqui eu compartilho com vocês as estratégias que eu usei até chegar à nota 940 em 2018 e 980 em 2019. Então nada é regra, eu só compartilho com vocês o que deu super certo pra mim, tá bom? A primeira coisa é inclusive uma pergunta que já me fizeram, eu vou aproveitar para responder aqui em vídeo. Eu faço 2 parágrafos de desenvolvimento, um para cada argumento que eu citei lá na introdução. Já tem vídeo aqui no canal sobre a introdução, vou deixar linkado aqui embaixo no box de informação para vocês. Mas enfim, 2 parágrafos de desenvolvimento. Nesses 2 parágrafos, cada parágrafo eu aprofundo o argumento, cada argumento que eu citei na introdução. Então vamos lá, gente. Se tratando de redação do Enem, você que é meu inscrito aqui do canal, você já sabe a importância da gente entender o tipo textual, o tipo dissertativo argumentativo. E essa importância é totalmente explicada no desenvolvimento. Então, Laura, para que serve o desenvolvimento? Para você convencer o leitor, para você apresentar, argumentar para o leitor, que no caso vai ser o seu corretor, mas para você argumentar e convencer o seu corretor a favor da sua tese. A tese você deixou lá na introdução. Lembra? Tá tudo no vídeo de introdução aqui no box de descrição. Enfim, então você vai usar esses 2 parágrafos de desenvolvimento para poder argumentar a favor dessa tese, para poder você comprovar aquilo. E durante esse seu desenvolvimento você usa a citação como um argumento de autoridade. Então, basicamente, de forma simplificada, você vai usar a sua citação durante o seu desenvolvimento, durante os seus parágrafos de desenvolvimento, para falar para o seu corretor assim, ok, eu tô falando isso e olha quem concorda comigo, o filósofo tal. E olha o que aconteceu, essa alusão histórica aqui. Isso tudo corrobora, isso tudo comprova o que eu tô falando e esse é o motivo de existência do desenvolvimento, para você comprovar o que você tá falando. Então, olha, eu tô falando isso, mas fulano, que é o filósofo tal, o argumento tal, enfim, o repertório sociocultural que você for usar, falou isso também. Então vem aquele peso para você argumentar a favor do seu ponto de vista. Fechou? Então vamos lá, gente. Sobre a estrutura do desenvolvimento. Em cada um dos 2 parágrafos, eu vou falar parágrafo por parágrafo, porque ele basicamente se repete, gente. Faça uma coisa no primeiro parágrafo, eu vou ler redação para vocês, vou ler minha redação para vocês verem, mas enfim, faça a primeira coisa no parágrafo e basicamente repito a mesma estrutura no segundo parágrafo de desenvolvimento, tá bom? Então eu faço no mínimo 3 períodos. Porque eu acho que é uma coisa que a gente às vezes esquece, a gente vai falando e esquece de pontuar de uma forma correta. Então fica basicamente um parágrafo inteiro com 2 períodos. Então eu faço no mínimo 3 períodos, normalmente 4 períodos. Tá bom? Então, durante esse parágrafo de desenvolvimento. Laura, de que são feitos esses períodos? Primeiro, a gente tem o tópico frasal. Quando vai fazer tudo sentido na sua cabeça quando eu ler a redação. Primeiro, eu vou explicar para vocês aqui como que eu faço. Então, e quando eu ler, vocês vão ver que tudo vai se encaixar, tá bom? Então, vamos lá. No meu primeiro período, na minha primeira frase, tem um tópico frasal que eu normalmente uso para retomar a tese que está lá na introdução.
Já já, quando eu ler, tudo vai fazer sentido para você. Segundo período, eu coloco o meu repertório sociocultural, alinhado com o tema, claro, então a minha citação filosófica. Quem me conhece aqui do canal sabe que eu gosto de fazer citação filosófica, então normalmente eu coloco um filósofo ou um escritor sobre o tema, sobre o eixo temático, mas você pode colocar alusão histórica, você pode colocar o repertório sociocultural que for. Tem vídeo de repertório sociocultural aqui no canal também, a gente tem mais de 60 vídeos aqui no canal, então eu vou deixar o link desse vídeo aqui no box de descrição. Antes de eu explicar o terceiro período para vocês, eu queria relembrar uma coisa. Na redação, a gente tem o tema, que é basicamente uma problemática, certo? Então a gente vai problematizar esse tema e vai falar que, por exemplo, isso está aumentando, ao aumento, vamos dizer, do consumo exacerbado, ao aumento, né? É uma problemática normalmente, que é para isso que a gente chama, uma problemática social. E do tema, a gente vai fazer 2 argumentos, que são esses argumentos que a gente está falando de desenvolvimento, certo? Então agora você vai entender. Vamos para o terceiro período do meu desenvolvimento. A gente está no parágrafo de desenvolvimento. Vamos para o meu terceiro período, para a minha terceira frase. Gente, na terceira parte, nesse terceiro período de desenvolvimento, é onde eu coloco a minha marca de autoria. É onde eu coloco, como assim marca de autoria? Eu vou explicar melhor, onde eu coloco o meu jeito de aprofundar o meu argumento, a minha forma de escrita. E como que eu faço isso? Eu basicamente coloco a causa desse argumento. Então eu boto que esse argumento é baseado em alguma coisa, fundamentado em alguma coisa. E aí eu termino meu terceiro período aprofundando o argumento desse jeito. E já no meu quarto e último período, que é onde eu fecho esse parágrafo de desenvolvimento, eu coloco uma consequência para concluir aquele argumento, sabe? Então, em consequência disso, em consequência desse argumento, desse fato que eu abordei, há o aumento da... E sabe aquele que eu falei, aquela problemática do tema? Então eu boto que, em consequência desse fato, há o aumento dessa problemática, há o aumento do consumo exacerbado, sabe? Então assim a gente consegue fechar o parágrafo concluindo esse parágrafo de desenvolvimento e ainda retomando o tema, para deixar claro para o corretor que eu não fugi do tema, que eu não tangenciei o tema, que eu tô falando sobre aquilo. Assim eu tô falando para o corretor que, olha, tô no tema, não tangenciei o tema, usei um repertório que se encaixou perfeitamente. Vamos lá, sem mais delongas, vamos ler essa redação aqui para você entender que os conectivos, gente, eles fazem todo sentido. Isso é uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês também. Coesão interparágrafo é uma coisa analisada pelos corretores da redação. O que é coesão interparágrafo? Acabou entre as frases do parágrafo. Dentro do parágrafo de desenvolvimento, parágrafo de introdução, qualquer parágrafo que for dentro da sua redação, o parágrafo tem que ser coeso, tem que ter coesão. E como que a gente coloca a coesão? Qual é o recurso coesivo? Conectivos. Então, quando você coloca conectivos entre os períodos, esses períodos ficam interligados. Então, não fica informação solta e isso te ajuda também a não ter empilhamento de ideias. Vamos ler a redação que você vai entender. Tu vai entender. Vamos lá. Gente, agora eu vou ler para vocês o desenvolvimento da minha redação de 2018, que eu tirei 940. E, gente, aqui a ideia desse vídeo é mostrar para vocês a minha forma de escrita e como isso deu muito certo para mim. E na próxima redação de 2019 eu consegui atingir a nota de 980. E eu vou sim ler essa redação de cabo a rabo, tintim por tintim, aqui com vocês aqui no canal. Então já se inscreve para você não perder esse vídeo. E se você também quiser que eu leia essa redação aqui para vocês, mostre essa redação completa de 2018 também, já comenta aqui embaixo para eu saber. Então, a de 2019 eu já vou ler e já vou mostrar com certeza aqui no canal. Se você quiser de 2018 também, comenta aqui embaixo. Começo falando, gente, se você não sabe, é que fica aqui bem perto da minha cara que eu não enxergo muito bem, eu não sei onde está meu óculos. Vamos assim mesmo. É indubitável que a falta de ensino sobre o uso da internet no Brasil seja um pilar da problemática atual. Esse é o meu tópico frasal. Vamos lá. Segundo Immanuel Kant, o homem não é nada além do que a educação faz dele. À vista de tal preceito, percebe-se que a escassez de aulas sobre o uso benéfico das novas tecnologias na rede pública de ensino é gerada pela falha estatal presente no âmbito escolar. Gente, aqui para mim está a chave, a estratégia para a sua citação ficar conectada com o que você está falando. Porque às vezes a gente faz a redação e parece que a citação ficou solta ali. O que a gente faz para essa citação não ficar solta ali? Eu botei a citação, segundo Immanuel Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Ponto. Depois disso eu botei, à vista de tal preceito,
Entendeu? Então a vista de tal preceito é basicamente nessa linha de raciocínio, nesse sentido, nesse contexto. Não quer dizer que eu ainda tô falando sobre a mesma coisa, eu não coloquei uma frase ali solta, eu ainda tô falando sobre a mesma coisa. Então aí tá a importância do recurso coesivo, do conectivo. Vamos continuar. Aqui tá aquilo que eu falei pra vocês, ó. Percebe-se que a escassez de aulas sobre o uso benéfico das novas tecnologias na rede pública de ensino é gerada pela falha estatal presente no âmbito escolar. Lembra que eu falei da causa? Então essa é a minha ideia, essa é a minha forma de aprofundar o desenvolvimento. É gerada pela falha estatal presente no âmbito escolar. Dessa forma, os usuários desconhecem os processos de filtragem de informações que garantem a oferta de conteúdos baseados apenas em sua possível relevância. Por conseguinte, a continuidade da manutenção da opinião pública e alienação social. Então, no final, eu coloco essa consequência, certo? Vamos para outro parágrafo, você vai perceber que segue exatamente a mesma linha. Outro sim, então já começa com recurso coesivo, para a gente deixar esses dois parágrafos interligados e perceber que agora eu estou falando de outra coisa. Outro sim, deve-se avaliar a facilidade de monetização dos conteúdos como impulsionador do paradoxo existente na internet. Esse é o meu tópico frasal. Agora vamos, lembra que eu falei que agora vem o repertório sociocultural? Ó, segundo Theodor Adorno, filósofo da escola de Frankfurt, o conceito de indústria cultural baseia-se na massificação das preferências dos indivíduos promovida pela forte influência do capitalismo. Análogo a isso, é possível notar que as propagandas monetizadas nas redes sociais, baseadas no sistema econômico que visa apenas o lucro, corrobora com a teoria do autor. Gente, esse corrobora meu ficou escrito meio feio, mas tá aqui. Corrobora com a teoria do autor. Em consequência disso, há a manipulação do comportamento e do consumo na sociedade. Viu? É basicamente isso. Eu fiz um outro vídeo aqui no canal que eu falo sobre desenvolvimento também. Então, eu falo várias coisas e várias coisas mais focadas nessa causa e nessa consequência. Então, vou deixar o link aqui embaixo. Esse vídeo eu quis trazer informações novas e ler os 2 parágrafos de desenvolvimento para vocês verem como eles se encaixam. Mas você entendeu? É basicamente isso, gente. Começa com outro sim. Depois eu boto segundo tal, que é o filósofo. Aqui primeiro, eu tô até suando, gente, vamos lá. Aqui primeiro eu botei o Kant. No segundo parágrafo eu botei o Theodor Adorno. Depois eu boto, para ligar essa citação ao resto do parágrafo, ao conteúdo, ao meu argumento, primeiro parágrafo eu botei a vista de tal preceito, primeiro parágrafo de desenvolvimento, né? Eu botei a vista de tal preceito, segundo parágrafo de desenvolvimento eu botei análogo a isso. Depois, em consequência disso, e por conseguinte, entendeu? Então é basicamente assim a estrutura dos meus parágrafos de desenvolvimento. Gente, todas as redações que eu fiz são dessa mesma forma. Então eu espero que tenha ficado claro para vocês a forma. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Lembrando, é isso, é o que sempre deu certo para mim. E eu acho que o foco que a gente tem que pensar mais é que fique coerente e que a gente... Uma estratégia... Se você ficou até o final, pega essa estratégia que é muito, muito importante. Não importa tanto o argumento que você escolheu. Porque às vezes a gente fica nisso, caramba, eu vou falar disso, mas todo mundo vai falar. Vou falar de capitalismo, mas todo mundo vai falar. Isso é um argumento muito óbvio. Não é esse o foco. O corretor não está ali para ver se você está escrevendo argumentos óbvios ou não. O corretor está ali para ver se você consegue aprofundar isso. Se você tem uma estrutura para isso, se você desenvolve esse argumento com uma forma coesa dentro da sua estrutura e coloca uma citação ali, ó, top, tá bom? Então é isso, a gente não pode perder muito tempo tentando achar um argumento diferentão, um argumento que as pessoas não vão usar, o melhor argumento possível. O foco não é esse, o foco é a gente botar uma estrutura muito boa, desenvolver esse argumento, aprofundar esse argumento de uma forma muito boa, com uma citação perfeita, conectivo. Pronto, agora vai para sua conclusão que o desenvolvimento já arrasou. Então é isso, gente, um beijo, espero muito que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.